bom dia para todos. Estamos aqui hoje no G365, numa nova caminhada, numa nova retomada de horário. Um pouco atrasado, mas isso aí é normal, né? Quando a gente está retomando o nosso horário, que é mais cedo, é claro que sempre vai ter esse ajuste. Hoje, vamos começar aqui com um tema maravilhoso. Nosso primeiro dia voltando às 6h05 da manhã, já são 6h49, mas a gente estava nos ajeitando, nos organizando aqui. Todo mundo deixando o seu espaço já organizado e batendo um papo aqui antes de começar essa live maravilhosa para você. Você que está chegando aqui no YouTube, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, dá aquele like maravilhoso, gostoso aí para gente, dá aquele comentário especial. Isso é muito importante para a gente, tá? Agradecemos a sua presença aqui e vamos que vamos. Hoje a live é com a nossa comandante Bombom, Iraci Ribeiro. Vontade de ver essa comandante voando. Logo, logo, gente, estaremos aí, ó, decolando. E ela traz hoje um tema muito especial, o segredo da obediência. É com a Iraci hoje. Iraci, muito obrigado por estar aqui. Seja muito bem-vindo, minha filha, e que você possa aí realmente caminhar no sucesso que você está caminhando aí cada vez mais, tá? Bom dia, pai. Bom dia a todo mundo. Que felicidade poder estar aqui novamente. Eu confesso para vocês que tá bem conturbadinho aqui para mim, mas vai dar certo, tá? Eu não tô, tá tudo bem aí, vocês estão me ouvindo com perfeição, estão me vendo, tá tudo tranquilo. Tudo Dá para jóia. prosseguir. Sim. Então vamos lá. Eu estou feliz por estar aqui com vocês, eu estou feliz por estar de volta nas lives das 6h05 e hoje nós estamos aqui tranquilão, sem ter que trabalhar cedo, então isso é maravilhoso. E nós vamos falar hoje sobre o poder da obediência. Foi o tema que veio na minha mente, foi o tema que veio na minha cabeça ontem, quando eu me prontifiquei estar aqui. O que que acontece? Quando eu cresci, eu era criança, eu sempre ouvia a minha mãe falar sobre obedecer. A obediência gera bênção. Falava, olha, Iraci, principalmente quando eu cheguei na adolescência, a gente começa a querer fazer besteira, que é a fase de transição ali da infância para a adolescência e tal, e a gente começa a descobrir muita coisa. E como a minha mãe, ela só podia passar para mim aquilo que ela aprendeu, né? Ela não me explicava direito como eram as coisas ali naquela realidade ali, porém ela me dizia, tu tem que ouvir o que eu te falo, tu tem que me obedecer, porque a obediência ela gera bênção. E de fato, a obediência ela gera bênção. Existe a bênção e existe a maldição. Nós sempre temos que procurar o lado da obediência. Só que às vezes a gente acha que obedecer é só quando nós somos criança. E quando nós somos adultos, é mais difícil para a gente obedecer, porque a gente acha que a gente já sabe de alguma coisa, que a gente é o dono da razão. Então é mais difícil para a gente obedecer. E por isso, muitas das vezes a gente não consegue comer o melhor da terra. Muitas das vezes a gente não consegue desfrutar do que realmente Deus fez para nós. Viver a vida que Ele quer que a gente viva, porque a gente não procura obedecer. Então, por causa disso, é que eu decidi falar sobre esse tema tão importante. E eu gosto muito, como vocês sabem, que a minha trajetória, eu tenho, né, uma vida com Deus, uma vida baseada ali na Bíblia, buscando os princípios bíblicos. Então, eu me baseio muito por ela, porque a Bíblia ela é o manual do ser humano. Todo, todo objeto, todo eletrodoméstico, carro, o que você tem na sua casa, tem o manual do fabricante, tem o manual daquele. Se você quer conhecer o produto, você precisa ler o manual de instrução. E nós temos um manual. Qual é o manual? A Bíblia Sagrada. Eu tenho uma aqui velhinha, que eu gosto muito dela,
E eu uso muito para basear naquilo que eu estou falando. Então, quando a gente abre aqui, lá em 1 Samuel, no capítulo de número 15, o versículo de número 22, ali quando a gente começa a ler a partir do capítulo 14, a gente vai ver Samuel repreendendo um homem chamado Saul. Quem que era Saul? Saul, ele era um homem que foi escolhido, ele foi o primeiro rei de Israel. Por quê? Porque aquela nação não tinha rei. Aquele povo não tinha um rei. Aquele povo, o rei daquele povo, naquele tempo, era Deus. Deus era o rei daquele povo. Então, tudo que eles faziam, eles desfrutavam. Só que devido a eles olharem para as outras pessoas, para as outras nações, e ver que aquela nação tinha um rei, eles invejaram a nação. Eles invejaram outro povo que tinha rei, que era um submisso, que era um súdito de um homem, que era o rei naquela época. Então, aquele povo decidiu, eles desejaram um rei. E na época, Samuel era o profeta, era o sacerdote, ele era o líder daquele povo ali. Era Samuel que liderava, ele era o juiz daquele povo. E aí aquela equipe se junta, forma-se uma comissão e vão até Samuel falar para ele, olha, a gente quer um rei assim como as outras nações. Todo mundo tem um rei, menos a gente quer. O texto vai falar que Samuel fica triste quando ele ouve isso, porque ele entendia o propósito de Deus, ele entendia que Deus não queria que ninguém tivesse subjugando o seu povo, porém o povo queria isso. E aqui eu abro um parênteses para falar quantas vezes nós temos liberdade, quantas vezes Deus quer que a gente seja livre, Deus quer que tudo que a gente produza é para nós, para o nosso desfrute, para o nosso lar, mas a gente vai, não se conforma com essa liberdade, aí pega cargas alheias, pega fardos pesados e coloca sobre os nossos ombros, rejeitando ali o favor de Deus na nossa vida, rejeitando ali a bênção. Quantas vezes Deus dá algo para a gente e a gente não acha que a gente não tem esse merecimento de desfrutar daquilo sozinho com a nossa família e a gente quer compartilhar com todo mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa, aquilo que Deus deu para você é para você. Aquilo que o papai deu é para você, é uma herança sua, então desfrute você daquilo que Deus lhe deu. Não significa que você não vai ajudar alguém, não significa que você não vai abençoar a vida de alguém, mas em uma proporção que não venha tirar da sua boca para o outro, porque o que Deus te deu é favor dele para a sua vida. Então, o povo fala para Samuel, a gente quer um rei, e Samuel muito se entristece com aquela decisão. E diz o texto que ele vai falar com Deus. E Deus diz para ele, Samuel, não fica triste por causa disso, porque o povo não está rejeitando você. O povo não está te rejeitando, o povo está rejeitando a mim. Sou eu que sou o rei deles. E eles estão cansados de mim. Tudo bem, fica em paz. Eles vão ter um rei. É um rei que eles querem, eles vão ter um rei. Então é quando acontece de entrar Saul na história. Saul é ungido por Samuel a rei. E depois que ele passa pela unção de rei, que tinha todo um ritual, né? Ele é escolhido, Samuel fala para ele, olha, tu vai para determinado lugar, eu não vou entrar no método, porque eu não estou pregando aqui, eu estou apenas ilustrando para entrar no texto que eu quero que todos venham entender. Então, ele diz, tu vai para um determinado lugar, me espera lá 7 dias, no cabo de 7 dias eu vou chegar lá, e vai acontecer o banquete, vai acontecer a festa de coroação, de unção, e ali tu vai ser oficialmente consagrado a rei. Ali o Israel inteiro vai saber que tu é rei. E ali diz que Saul foi. E Saul esperou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. No sétimo dia, em altas horas, Samuel não tinha chegado. E Saul fica agoniado, ele fica ansioso para ser logo consagrado, para ser logo
é derramada ali, é a unção sobre ele. E o que é que ele faz? Ele mesmo faz o sacrifício. Ele, com as suas próprias mãos, vai lá e faz o sacrifício. Coisa que era para o sacerdote, que era para o profeta, que era para o juiz da época, que era Samuel. Samuel foi o único homem que teve 3 cargos importantes naquela época. Ele era juiz, ele era profeta e ele era sacerdote. Então, alguém pode estar me dizendo, não sei se todos conhecem, alguém está me perguntando, assim, mas qual que era o papel, afinal? O papel do profeta é ouvir Deus e transmitir para o homem. Ou seja, ele servia de intermediador, ele era a boca de Deus falando para a humanidade, os homens daquele tempo. O papel do sacerdote era o homem que ouvia todo mundo, que ouvia a humanidade e levava para Deus, porque era um intermediador. O papel do juiz, ele julgava as causas das pessoas. As pessoas, como não tinham uma autoridade maior, Samuel se coloca nessa posição, nessa autoridade que Deus lhe dá, e ele julga a causa das pessoas. Então, ele tinha essas 3 funções ali. Então, quando ele termina de sacrificar, Saul termina de sacrificar, Samuel chega. E quando Samuel chega, ele vê tudo ali. Ele vê as coisas ali, ele percebe, ele sabe o que está acontecendo. Ele pergunta para Saul: o que você fez? Ele falou: você estava demorando e eu fui lá e fiz o sacrifício, porque tu estava demorando muito. Eu quero abrir um parênteses aqui para lhe falar algo importante. Se Deus te prometeu alguma coisa, se Deus fez uma promessa para você e você está aguardando essa promessa, não mete o pé pelas mãos. Espera no tempo dele. Fica somente na posição, porque se realmente foi Deus que te prometeu algo, ele vai cumprir. Muitas das vezes a nossa ansiedade, ela impede da gente alcançar aquilo que Deus quer para a nossa vida. A nossa ansiedade, a nossa vontade de chegar lá, a gente atropela a caminhada, atropela o processo. Viva o processo que tiver que viver. Viva o processo que tiver que viver. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Porque senão a gente não vai alcançar as bênçãos. Tem muitas pessoas dizendo: Deus fez uma promessa, eu não vou morrer sem antes Deus cumprir a promessa na minha vida. Tem um detalhe aí. As promessas do Senhor é para quem se mantém no propósito. Se você tiver no propósito, as promessas irão se cumprir. Se você sair do propósito, você não alcança as promessas de Deus. Você não alcança. Não adianta. Ah, mas Deus é bonzinho, é amor. Ele é amor, mas ele também é justiça. E ele é fiel. Então, ele vai manter a promessa dele. Ele diz assim: eu amo os que me amam. Então, se Deus ama os que amam ele, a partir do momento que eu viro as costas para ele, ele não tem mais compromisso comigo, não adianta. Então, Saul, ele desobedece uma ordem. Saul, ele desobedece um mandamento que era de Samuel, que representava Deus. E ele atropela o processo. E quando Samuel vê que ele fez, aí Samuel vai falar uma palavra muito triste para aquele homem, muito triste. Então, no versículo 22, ele diz assim, porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então Samuel faz uma pergunta. Me fala uma coisa, Saul. Tem o Senhor mais prazer no sacrifício do que na obediência? Tem gente fazendo muito sacrifício, mas não está obedecendo, então não adianta. Porque o prazer do Senhor não está no sacrifício, está na obediência. O segredo do sucesso não está no sacrifício, não está no tanto de dinheiro, não está no tanto de caminhada, não está no subir o topo de montanha, não. O segredo do sucesso está em obedecer.
Aí ele fala, tem o Senhor mais prazer no sacrifício, nos holocaustos do que na obediência? Tem o Senhor nessas coisas prazer? Ele fala, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, caiu aqui a Bíblia. Então, a gente precisa entender essa palavra. Aí, o que procede? Naquele momento, Saul perde o favor de Deus. Naquele momento, Saul atrapalha todo o rolê que estava acontecendo ali, porque Deus tinha escolhido ele para governar o seu povo. E aí o Samuel fala para ele assim, olha, você cometeu uma falha muito grave. Todavia, como você rejeitou o mandado, como você rejeitou a ordem, Deus também está te rejeitando. Você observa que Deus, ele rejeita pessoas, ainda que ele escolhesse, ainda que ele quisesse mandar algo importante, entregar algo na mão, mas por causa da desobediência, ele rejeita. Vai chegar um momento nessa história que Samuel vai querer estar intermediando, orando por Saul, porque Samuel amava Saul. E vai chegar um momento que Deus diz assim, olha, Saul, até quando tu vai ter... Ele fala para Samuel, olha, Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei ele. Ele não vai viver o que eu tinha para ele. Ele não vai reinar eternamente. O trono dele não vai mais subsistir. Ninguém do reinado dele, ninguém da família, ele não terá sucessor. Você percebe como é triste quando a gente sai do projeto de Deus? Você percebe como é triste quando a gente desobedece? Por que eu falei sobre o poder da obediência? Porque a pessoa, por exemplo, o Nilton, meu pai, que eu falo, o Nilton é uma autoridade. Se o Nilton disser para mim, Iraci, você faz isso, 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 só pelo fato de ele já ter mais idade do que eu, só pelo fato dele já ter as cãs branquinhas, só pelo fato dele ter idade de ser o meu pai, ter autoridade sobre mim. E se eu entender, se eu ouvir o que ele está falando para mim, gera uma bênção sobre a minha vida. Gera uma bênção sobre a minha vida, porque sobre ele tem uma autoridade. Tem muitos filhos que não obedecem, que não são abençoados porque não reconhecem a autoridade do pai. Falar, mas o meu pai é um vagabundo, o meu pai me abandonou, o meu pai não me assumiu, o meu pai batia na minha mãe, eu quero matar o meu pai, o meu pai é cachaceiro, o meu pai é isso. Não importa o que o seu pai seja. Sobre ele existe uma autoridade. Ele pode ser o pior cachorro do mundo, mas sobre ele existe uma autoridade. E é essa autoridade que vai gerar bênção na vida dos filhos. É essa autoridade que vai gerar bênção na vida dos filhos. E muitos filhos não aprendem isso, não sabem isso. Por isso tem uma vida derrotada, porque não aprendeu a honrar pai nem mãe, não aprendeu a ouvir a obediência que tinha na autoridade deles. Vou falar uma coisa para vocês. Respeito. Eu tenho respeito às pessoas pela educação que eu tenho. Mas eu honro as pessoas por saber quem elas são. A honra é diferente do respeito. E Deus pergunta assim, o pai tem a honra, né? O rei tem a honra, o pai tem a honra, mas eu, qual é a minha honra? Vocês têm me dado que tipo de honra? Então, Deus rejeita profundamente Saul. E ele diz para Samuel, por que tu está tendo dó dele? Até quando? Eu já o rejeitei. Ele não vai gozar daquilo que eu tinha para ele. E aí, Deus fala para Samuel, eu já tenho um homem, segundo o meu coração, alguém que é de mim, alguém que eu sei que realmente vai dar certo. E esse homem é Davi. Fique em paz. Aquilo que Deus mandou você fazer e você está desobedecendo, tranquilo, relaxa. Deus não é pego de surpresa. Ele tem sempre alguém à altura ou maior para colocar no seu lugar. Por isso a gente precisa entender
Por isso a gente precisa dizer, Senhor, o que tu quer de mim? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir? Eu tenho que ficar? Eu tenho que ir para a direita? Eu tenho que ir para a esquerda? O que é que o Senhor quer de mim? Porque eu não quero perder a tua bênção. Quando Davi, ele assume, eu lembro que ele faz várias besteiras, faz, que ele era humano. Mas eu sei que tinha momentos que ele orava e falava assim, Deus, eu vou atrás dos meus inimigos, o Senhor vai comigo, eu tenho que ir ou eu tenho que deixar para lá? Me dá um sinal, fala comigo, é hora de atacar, é hora de recuar, o que eu faço? E Deus sempre direcionava Davi. Por isso, Davi, ele foi vencedor em todas as suas batalhas, porque ele podia cometer o erro que fosse, mas ele tinha o princípio da obediência. E o temor do Senhor é o princípio da obediência. Ele não quebrou o princípio da obediência. Saul quebrou o princípio da obediência, mas Davi não quebrou. Então, Davi fez coisas erradas? Fez, mas ele tinha um coração voltado para Deus. Ele errava sempre, errava, mas ele não errava nos mesmos erros. Então, qual é o segredo? É não errar no mesmo erro, porque você não sabe o que é o novo. Você está ali lutando para acertar, e às vezes você erra. Então, o poder da obediência. Nós vamos olhar muitas histórias de pessoas que obedeceram. Quando Deus fala para Abraão, que é aquilo que você conhece muito bem, todo mundo fala sobre isso. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Gente, não tinha GPS naquele tempo. Não tinha o Waze, não tinha aquele que você bota e aparece tudo na sua volta. Tem uma tecnologia aí, que eu nem sei como é o nome direito, mas você coloca a rua, você vê a casa, você vê a pessoa, você vê não sei o quê. O André sabe falar sobre isso daqui a pouco. Não tinha nada disso. Imagina Abraão ter que largar tudo. E a mulher dele falou, para onde a gente vai? Não sei, foi Deus que falou que era para eu ir, eu só vou obedecer. E Abraão vai. E não se iluda, não foi fácil para ele. Ele teve que largar tudo para trás. Só que ele também desobedece. Por isso ele passou por tantos problemas. Por quê? Porque Deus diz, sai do meio da tua parentela. Ele leva um sobrinho com ele. Sobrinho é parente. Quando Deus disser para você, vai só, é só. Sai do meio, sai do meio. É aquilo que eu falei, a coisa que Deus quer, o segredo de Deus é com você. Tem pessoas que não vão entender a tua mente. Tem pessoas que não vão entender o teu propósito. Tem pessoas que não vão entender o que está passando no teu coração. Porque Deus falou para ti. Se você é casado, casada, chama a pessoa que está do teu lado e fala, ó, você me considera um homem de Deus, você me considera uma pessoa que tem intimidade com Deus, você acredita em mim? Acredito. Então Deus falou assim, assim, assim comigo. Por isso que Sara acompanhou da Abraão. Então nós precisamos conversar com a pessoa que está do nosso lado e falar, ó, eu tive uma visão, eu tive uma revelação, eu tive um sentimento, Deus está me direcionando para ali, o meu coração está ardendo para isso aqui. Você topa ir comigo? Bora. E a pessoa vai. Iraci, mas ela não quer ir, ele não quer ir. Fala com quem te chamou. Fala com quem falou, Senhor, olha, eu sou casado, eu sou casada. A minha esposa não quer me acompanhar, meu marido não quer ir comigo. Faz uma obra. Porque a palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Jamais Deus daria um projeto para você e ia entrar em conflito o teu lar, entrar em conflito a tua família. Jamais Deus ia dar um projeto para você que não fosse para abençoar a tua família. Então fala com quem te chamou. Ora, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Confia no Senhor. Deus conhece o nosso coração.
E a palavra diz que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, de boa fama, isso está no coração de Deus e é isso que Ele quer para nós. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que muitas riquezas, do que grandes holocaustos, do que grandes, sabe, sacrifício. Às vezes a gente derrama tanto suor, derrama tanta gordura, tanta lágrima, e quando o favor de Deus ele é leve, ele é suave, e ele fala que é ele quem dá o sono aos seus filhos. É em vão acordar cedo, dormir tarde, comer pão de dores. Se Deus não tiver no negócio, nada disso vai funcionar. Porque as coisas de Deus, elas são agradáveis. Vou ter que batalhar, vou ter que fazer a minha parte, vou ter que ir lá me esforçar. Claro que sim, mas o teu coração vai estar em paz. E quando o nosso coração está em paz, tudo fica mais leve. Quando nós temos certeza de quem nos chamou, tudo fica mais leve. E o Senhor, Ele vai dando graça, vai dando estratégia, vai botando pessoas que vão servir de ponte para a gente, vão botar pessoas que vão pegar na nossa mão, vão nos levar até o outro lado. Ele vai provendo quando nós somos obedientes. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Eu não sei o que você está pensando, eu não sei qual é o teu projeto, eu não sei o que você está imaginando. Uma coisa eu sei, que se está dentro do teu coração, está ardendo, você viu, não tenha medo. Porque às vezes a gente fica também muito parado. Ai, mas será que é? Será que é? Será que é? O que o teu olho viu, o teu corpo vai ter que ir lá. O que a tua alma viu, o teu corpo vai ter que ir lá. Entendeu? Então Deus tem bênçãos para a tua vida. Mas você precisa vencer o medo, você precisa largar, cortar aquilo que está te prendendo. Porque se você não for, você também está cometendo desobediência. E como que eu vou saber, Iraci, se é a voz de Deus, se é não sei o quê? Eu sei quando a voz de Deus fala comigo. Porque quando nós somos acostumados com uma pessoa, pode ter uma multidão. Mas na hora que a pessoa falar, você vai reconhecer a voz dela. Eu tenho certeza que eu chegar em qualquer lugar, se eu estiver fazendo uma live, você nem entrou na live, mas você vai lembrar da minha voz, porque a minha voz é única. Eu conheci a esposa do Osmar, e aí quando eu cheguei, ela falou, nem precisa dizer que é a Bombom, porque eu ouço a tua voz todos os dias de manhã. Ou seja, ela nem me conhecia, mas ela conhecia a minha voz. Então, quando você tem intimidade com a pessoa que você ouve, você começa a conhecer a voz. Então, se você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, você vai conhecer a voz dele. E às vezes a gente fica esperando a voz de Deus no trovão, no fogo, na chuva, no vento, na tempestade. E muitas das vezes a voz de Deus vem numa calmaria, suave, meiga, tranquila. E ela nos acalma, ela nos calenta, ela nos dá paz. Porque é assim que Deus fala com a gente. Silencie todas as vozes da sua cabeça. E foque em Deus. E Ele vai falar no teu coração. Muitas pessoas vão lhe abandonar no meio do caminho. Está tudo bem. Se Deus não te abandonar, está tudo bem. Quem não quiser remar com você, pode sair do barco. Fique em paz. Porque quando o jardim está florido, as borboletas vêm naturalmente. Vai ter pessoas que vão te abandonar no primeiro momento. Mas depois elas vão vir te aplaudindo e dizendo, você estava certo. Eu quero ir junto com você. Quem tiver no propósito, quem entender, vai se chegar. E quem não for para compartilhar,
Que Deus continue retirando do seu caminho, do meu caminho, do nosso caminho, e está tudo em paz, está tudo bem. Não espere aplauso das pessoas que estão perto de você, não espere reconhecimento das pessoas que você convive, porque não vai ter, não, vai ter só depois. Depois é que eles vão dizer, tu estava certo. Primeiro você vai ser o doido, a doida, depois você vai ser ridículo, que está achando que é o rico, que é isso, que é aquilo, que está vivendo uma nova vida. E só depois é que você vai ser considerado cara, a bacana, a sonhadora que realmente tinha razão, o sonhador. É só depois. E está tudo bem. Que o seu coração esteja leve para aceitar, para perdoar. E essas pessoas, assim como os irmãos de José, vieram e sentaram com ele à mesa, e o orgulho não tomou conta do coração dele, assim nós também temos que abrir a porta e, quando a gente já tiver alcançado o nosso propósito, já tiver conquistado o nosso objetivo, a gente vai fazer uma mesa muito grande, para que se cumpra na nossa vida aquilo que Davi escreveu no Salmo 23. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mas antes ele diz assim, o Senhor prepara perante mim uma mesa, na presença dos meus inimigos. O inimigo é todos aqueles que não são a teu favor. Jesus diz que os que não são comigo são contra mim. Então o inimigo é todo aquele que não está contigo. Aí ele diz assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então é isso. É importante que todos estejam de pé, estejam vivos, estejam saudáveis, para que eles possam se assentar na mesa que o Senhor preparar para você, por causa da sua obediência, e vejam descer sobre você a unção, o óleo, da alegria, do gozo, da felicidade, ver você ser coroado, ver você realmente desfrutar daquilo que Ele te proporcionou. Pessoal, é sobre isso. É sobre isso. Que essa palavra ela possa encontrar guarida no teu coração e que seja resposta de Deus para a tua vida. O que estou falando aqui está ardendo dentro do meu peito. E eu sei que não é nem a sombra do que arde em mim. Deus é poderoso demais para mudar a nossa história, para nos dar vitória e para, sabe, cumprir em nós, se nós também cumprirmos o princípio da obediência. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente imagina. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Obrigada por essa oportunidade, meu pai Nilton. Amo a sua vida e pode contar comigo sempre. Obrigada, gente. Eu acho que é isso. Amém, amém, amém. Nossa, que palavra linda. E que, assim, bênção que você trouxe para a gente hoje, nesse dia, nessa segunda-feira, nesse início de semana. É o início que a gente quer para a nossa vida, né? Você falou tudo, né? Você foi muito precisa. Deus te usou de uma forma muito especial agora. Muito obrigado por trazer essa palavra para a gente. Não só para mim, como para todos aqui, né? E para muita gente que vai Então, um ouvir pouquinho ainda, aqui. tá? Amém, amém, amém. E Jesus possa realmente glorificar a sua vida cada vez mais, viu, Graça? Você é uma pessoa muito especial. E quando você traz uma palavra para a gente fica com o coração aberto para receber. Amém. E a gente sabe que vem algo de Deus. E, Amém. assim, não tem palavras, tá? A gente vai ficar rodeando e vai falar sempre a mesma coisa. Ó, aprendi a te amar de coração, tá? Assim, E obrigado, obrigado pela oportunidade, tá? De fazer parte da sua vida. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Eu é que me sinto acolhida por vocês. E que bom que vocês estão aqui. Obrigada pela oportunidade. Que bom que você está aqui.
Ó, comandante, Ale, Ale! E aí, Ale? turminha aqui gostou dessa palavra. Tá que é muito da Oh, hora. que lindo! Prestaram atenção na história, gostaram da Que historinha, bênção! né, Yasmin? Oi, Yasmin! Beijo, Deus Ó, abençoe. essa, Ô, você estava aqui explicando sobre obediência. De repente vem a pergunta aqui, papai, eu sou obediente? Oh, meu Deus! Gente, olha que coisa! Levou a reflexão aqui, ó. Que beleza, Bom, maravilha! jogou boas sementes aqui. Que bênção! beleza. Bom, Mas, sabe, maravilha. Obrigado, viu? Eu é que agradeço, Ale. Obrigada. Deus abençoe sua vida. Iraci, você falou do profeta Samuel, Sim? dos outros, lógico, né? Mas eu amo Samuel, o profeta Samuel, Ah, é porque o, muito ex- linda a história dele. porque o exemplo de vida desse homem é maravilhoso. Quem conhece a história de Samuel, olha, e seguir só o que ele fala, já está seguindo tudo. Porque Samuel, eu falei, gente, é um profeta que você vê um menino que foi prometido a Deus de criança, que começa a viver ali junto com os outros, não sei nem como fala, os outros anciões ali. Samuel foi. Esse profeta, para mim, é tudo, sabe? Falou dele, nas minhas dificuldades, eu penso nele. Falei, Samuel, seja um intercessor, sabe? Direciona, porque quem sou eu para falar direto com o Pai? Que ele seja o intermediário dos meus pensamentos, das minhas vontades, que ele. Eu não sei nem dizer com palavras bonitas que nem você fala, mas na hora que você começou a falar em Samuel, eu fiquei pregada aqui na cadeira, eu não conseguia nem me mover, de tão grande foi a emoção que você passou. Muito obrigado, obrigada mesmo, de coração vos agradeço. Que Amém. mexeu bastante. Eu só quero falar algo aqui para a senhora, dona Neuza. Eu vejo o seu anseio pela palavra, né? E quero dizer para a senhora assim, Samuel realmente foi um profeta usado por Deus, foi um homem assim que criou, foi criado ali com Eli, porque Samuel ele era o filho de Ana, Ana era estéril e Ana fez um voto. Eu vou contar para vocês qualquer dia essa história. E Samuel era filho de um voto. Deus concedeu. Então ela disse que se o Senhor o desse um filho varão, ela daria para servir em toda a vida dele no templo. Quando ele, na idade de 2 aninhos, quando é desmamado, 2, 3 aninhos, não sei quanto tempo, vou estudar sobre isso, ela leva ele lá para o templo e ele cresce. Porém, o que eu quero dizer para a senhora? Que Samuel ele foi um homem igualzinho nós. E aí ele não consegue interceder por nós diante de Deus. Jesus é o único intermediador entre Deus e o homem. Está escrito, se não me engano, lá em Gálatas. Eu também posso ver essa referência para a senhora. Então, Jesus Cristo é o único intermediador entre Deus e o homem. Porque todos os homens, por mais lindo que foi a história, eles cometeram algum tipo de erro, foram falhos. Mas por isso que Jesus desceu. Jesus veio, nasceu de uma virgem. Ele não tinha pecado. Ele foi 100% homem, 100% Deus. As suas duas naturezas, ele nunca saiu dela. E cumpriu o ministério, morreu morte de cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou, foi para a glória. E ele é o nosso único intermediador, está escrito, entre Deus e o homem. E o Sim, Espírito Santo, que fala com a senhora através de mim agora, e fala também através da senhora comigo, testificando que nós somos filhas de Deus, ele está aqui, e é ele que ora. Ele diz assim: o Espírito Santo intercede por vós. Observa isso.
com gemidos inexprimíveis. Quando a senhora me diz, Iraci, eu não sei falar, fique em paz. Assim como a senhora precisou de um intérprete para o seu livro, de alguém que foi lá e viu o que estava errado, as vírgulas, as palavras que não estavam coerentes, foram lá e foram ajeitando, é isso que o Espírito Santo faz. Quando a senhora não consegue falar, ele chega diante de Deus e diz assim, pai, a Neuza estava dizendo assim, eu te amo, Deus, eu quero a tua presença. Era isso que ela queria dizer, só que ela não conseguia falar com palavras. E ela só gemia, ou então ela se perturbava, mas o que ela estava dizendo, eu estou interpretando diante de ti. Então é isso, fique em paz. O Espírito Santo, ele intercede por nós, com Que lindo. gemidos inexprimíveis. Isso é muito bom. Então, Amém? eu sei que Deus é intermediário entre nós e Deus, né? Mas o que eu quis dizer sobre Samuel, também ser um, Uhum. porque ele foi Jesus ele veio através de Maria, tal, é o prometido, é Deus em si, é o Espírito Santo. E Samuel, o que eu admiro em Samuel, o que que é? Por ele ser uma pessoa prometida, né? Sim. A mãe prometeu ele para dar ali, ele poderia muito bem, no decorrer do caminho, se desviar daquele objetivo que a mãe deu com todo amor e carinho. Deus, se o Senhor me der um filho varão, eu entrego ele ao templo, né? Então, e ele poderia, no decorrer do tempo, ele se desviar, Sim, mas ele não fez isso. ele não Ele fez. seguiu aquilo que a mãe, o propósito da mãe, ele obedeceu. Então, isso que Uau! não era Obediência, né? É, foi a obediência. Eu Ele cumpriu a entendi, E eu ele foi obediência. entendi. até o final da. É, Está cortando. é isso que eu admiro em Samuel. Maravilha, dona Neuza, que Isso que eu admiro em bênção. Samuel. É Amém. uma história muito linda de Samuel. Qualquer dia a gente conta sobre a Né? origem dele. Obrigada, dona Neuza. Ah, Isso aí. Eu vou encerrar aqui eu no que YouTube, aí agradeço, a gente obrigada a você continua por nosso por- bate-papo. E amanhã a gente vai estar aqui 6h05 da manhã. Te espero aqui, né? Não esqueça que a gente voltou para o nosso horário, 6h05 da manhã. Beijo no coração e até amanhã, para você que está aqui no YouTube. Mas Amanhã, é isso aí, pessoal. Tudo amanhã na mais uma ordem, vez amém. aí.